seja A matriz cuja posição 1, 0, menos 1, 1. A primeira questão aqui, ela pede para que a gente determine todas as matrizes B que comutam com A. Então, uma matriz B para comutar com A condição que ela tem que satisfazer é que AB seja igual a BA. Isso é a comutatividade, quer dizer, se A e B comutam, então AB tem que ser igual a BA. Então, vamos considerar aqui uma matriz B. Aqui as matrizes são 2 por 2, né? E B é B11, B12, B21, B22. Então, vamos considerar AB e BA e ver que condição surge desse produto. Então, AB, eu estou fazendo aqui 1, 0, menos 1, 1. Estou multiplicando pela matriz. Aqui você tem o B11, B12, B21, B22. Então aqui aparece o elemento 1, 1 do produto. Primeira linha, primeira coluna. Então fica 1 vezes B11 mais 0 B21. Então dá B11. Aqui o elemento é B12. Primeira linha, segunda coluna. Então fica B12 aqui. Elemento 21, segunda linha, primeira coluna. Então fica menos B11 mais B21. E o elemento 22 do produto é segunda linha, segunda coluna, menos B12 mais B22. E a gente faz agora o BA. Então, BA então, isso aqui vai gerar a seguinte matriz. Então, aqui você tem B11 menos B12. Você também tem B11 vezes 0 mais B12. Aqui entra o B12. E você tem B21 vezes 1 menos B22. E por fim, você tem o B22 aqui. Então veja, a condição de que AB seja igual a BA é que os elementos dessa matriz aqui sejam respectivamente iguais aos elementos que aparecem aqui. Então o elemento 1, 1 aqui tem que ser igual ao elemento 1, 1 aqui. Então, o que nós temos é o seguinte, AB igual a BA implica algumas condições. Então você tem B11 tem que ser igual a B11 menos B12. Aqui, o B12 é igual ao B12, então coincidiu. Não dá nenhuma relação, mas é consistente. A igualdade não fixa esse elemento, por hora não. E você tem esse elemento aqui, tem que ser igual a esse. Então você tem menos B11 mais B21 tem que ser igual a esse elemento aqui, que é o B21 menos B22. Finalmente, esse elemento aqui tem que ser igual a esse. Então você tem ainda o menos
B12 mais B22 tem que ser igual ao B22 aqui. Então, essas são as equações que nós obtemos quando a gente faz a igualdade das duas matrizes. Tá? Deixa eu só conferir aqui, para não ter nenhum erro. Então, aqui, ó, de início, a gente vê nessa primeira equação, esse termo se cancela, o que me fixa o B12 como sendo zero. Então, aqui o B12 igual a B12, que é zero. Não vou nem me preocupar com essa condição. Aqui, esse B21 também cancela. E aqui eu tenho uma condição que vem dessa aqui. Acho que aqui talvez não dê espaço. Eu vou pôr aqui embaixo assim. Dessa terceira equação, eu obtenho que menos B11 é igual a menos B22. Ou seja, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui pequeno. B11 Então, o B11 é igual ao B22. E agora, a última equação, eu também posso cancelar esse B22 e, novamente, eu estou obtendo, né, que o B12 é zero. Então, não vou remarcar isso aqui, porque eu já tinha obtido isso. Então, a partir dessa análise, o que nós vemos é o seguinte. AB igual a BA fixa o B12 igual a zero. Impõe que o elemento B11 seja igual ao B22. E não impõe nada sobre o B21. Ele continuou livre. Então, eu posso dizer o seguinte, que a matriz B, ela, comutando com A, ela tem o seguinte aspecto. O B1 é igual ao B22, eu vou chamar esse B1 igual a B22 de B. Então, esse aqui é B, e esse elemento aqui também é o B, que é o B22. Estou chamando de um B genérico, né? O B12 é zero, e o B21 não foi fixado. Então, eu vou usar uma outra letra aqui, né, para denotá-lo, que seria um elemento C. Então, essa expressão aqui, ó, toda a matriz B dessa forma que está aqui, com B e C números reais, ela vai comutar com a matriz A. Então, essa aqui é a forma mais geral da matriz B que comuta com a matriz A 1, 0, menos 1, 1. Então, isso aqui resolve a primeira parte da questão. Agora vamos à segunda. Ok, vamos considerar agora o item 2. Bom, o item 2, ele pede para que você mostre que A2 é 2A menos I, onde I é a identidade 2 por 2. Então, basicamente, vamos calcular A2 e depois a gente calcula 2A menos I e verifica que elas são iguais. Então, quem é A2? A2, por definição, é A vezes A. Nesse caso, ele é Então, se tem 1 e aqui 0, que você tem 1 vezes 0, 0, mais 0 vezes 1, então dá 0 aqui esse elemento. Menos 1 vezes 1, mais 1 vezes menos 1, então dá menos 2 aqui. Menos 1 vezes 0, mais 1 vezes 1. Então, esse aqui é o A2. Agora, vamos calcular quem é o 2A menos 1. Menos a identidade, né? 2A menos a identidade. Ora, o que é 2A? 2 vezes a matriz A é você pegar a matriz A e multiplicar os elementos dela por 2. Então, fica a matriz 2, 0, menos 2, 2. Aí você está subtraindo da matriz identidade, que é a matriz que tem elementos só na diagonal principal iguais a 1. Ora, quando você faz essa subtração, você está fazendo o quê? Pegando os elementos IJ de uma matriz, subtraindo dos elementos IJ
da outra matriz. Então, você tem 2 menos 1, aqui dá 1. 0 menos 0 dá 0. Menos 2 menos 0 continua menos 2. 2 menos 1 dá 1. Então, veja, essa forma dessa matriz aqui, que é o A2, 1, 0, menos 2, 1, é a mesma forma da matriz 2A menos 1, 1, 0, menos 2, 1. Ou seja, com isso, se estabelece que A2 é 2A menos a identidade, como era requerido. Então, agora, finalmente, a questão 3 que nós temos é a seguinte. Ele pede para encontrar a fórmula para o AN e para expressar essa fórmula em termos de algo envolvendo o A e a identidade. E depois para calcular o A100. Na verdade, esses dois problemas aqui, eles poderiam até ser separados, né, num quarto item, porque uma coisa é expressar o AN em função do A e do I, e a outra é calcular o A100. Se eu tenho o AN, eu simplesmente coloco o N igual a 100 e dou a resposta do A de 100. Não preciso usar essa expressão envolvendo o AN e o AI para calcular o A de 100, né? Então, mas já que a questão foi enunciada assim, a gente deixa do jeito que está. Então, aqui, para calcular a N, a princípio, a gente pode fazer uma multiplicação de A por A N vezes, né? Mas, óbvio, N é um número genérico aqui, um natural. Então, o que a gente vai fazer é intuir quem é o AN e depois a gente usa, né, aquela ideia da indução para mostrar que essa fórmula que a gente intuiu para o AN, ela realmente está correta. Então, primeiro vamos analisar aqui, né, a forma do A. Então, o A é 1, 0, menos 1, esse é o A. O A2. O A2 a gente já tinha calculado ali. Ele era 1, 0, menos 2, 1. E agora, vamos prosseguir. Eu vou tentar calcular o A, eu vou calcular o A3 para ver se realmente eu começo a entender algum padrão de recorrência aqui. O A3 seria o A vezes A2, que eu posso então escrever como sendo 1, 0, menos 1, 1, vezes A2, que a gente já obteve, que é 1, 0, menos 2, 1. Então, fazendo essa multiplicação, a gente tem aqui 1 vezes 1, 0 vezes menos 2, então dá 1 aqui. O elemento é 1, 2, primeira linha, segunda coluna, 1 vezes 0, mais 0 vezes 1, então dá 0. O elemento 2, 1, segunda linha, primeira coluna, então menos 1 vezes 1, dá menos 1, mais 1 vezes menos 2, dá menos 2, então fica menos 1 mais menos 2, menos 3. E o elemento 2, 2, segunda linha, segunda coluna, menos 1 vezes 0, mais 1 vezes 1. Então, ó, parece que tem uma regra aqui. O A é o A1. A aparece menos 1 aqui. O A2, aqui tem 2. A, menos 2. O A3, 3. Menos 3. Todos os elementos aqui permanecem 1, 0, 1, 0, 1, né? Aqui, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Então, parece que, se a gente fosse continuar fazendo esse processo, o AN deveria ter essa forma aqui. 1, 0, menos N, 1. Agora, vamos certificar disso. O que é que a gente faz? Vamos supor que essa expressão para o AN é correta. E vamos tentar calcular o AN mais 1, usando que AN mais 1 é A vezes AN. E vamos ver que no final, a expressão para o AN mais 1 é essa expressão aqui com N substituído por N mais 1. Se for, então a gente provou a validade dessa fórmula geral. Então veja, aqui por indução, né? Vou fazer aqui em cima. O AN mais 1, eu posso escrever como A vezes AN. Agora, usando essa hipótese aqui, né? Hipótese de indução, eu vou fazer o seguinte, ora, mais o A, vou fazer aqui embaixo. O A, ele é 1, 0, menos 1, 1.
E o AN acabou de ver, ele é 1, 0, menos N, 1. Então, esse produto, ele gera o quê? A gente vê daqui que ele me dá... Se tem 1 vezes 1, 0 vezes menos N, então vai dar 1. Aí você tem 1 vezes 0, mais 0 vezes 1, 0. Aí você tem menos 1, mais 1 vezes menos N. Então, você tem menos 1, menos N. Então, você tem menos... Vou pôr entre parênteses assim. N mais 1. Isso aqui, de novo, né? Calculei mal o espaço. Tem 1. Aqui era 0, né? Só revendo aqui. 1 vezes 1, 0 vezes menos N. Então, dá 1. Você tem 1 vezes 0, 0 vezes 1, dá 0. Menos 1, menos N. Então, fatorando menos, N mais 1. E aí, finalmente, você tem menos 1 vezes 0, mais 1 vezes 1. Dá isso aqui. Então, veja, a expressão que a gente obteve para o AN mais 1 é basicamente a expressão que a gente tem aqui do AN, substituindo N por N mais 1. Então, realmente, isso aqui mostra, né, essa expressão para o AN, realmente ela é correta. Então, isso aqui que eu fiz para o AN mais 1 é só, né, aplicando o princípio da indução para me certificar que essa expressão aqui para o AN, ela de fato está correta. Agora, o que o problema ele pede? Ele pede para que a gente não pare aqui. Ele pede para que nós expressemos o AN em função da identidade e do A. Então, vamos pensar um pouco em como fazer isso. Vamos continuar aqui em cima. Como é que eu poderia expressar esse AN em função da identidade e da matriz A? Aqui a gente tem uma sugestão do item 2. A gente já viu que A2 ele era 2A subtraído da identidade. E aqui eu obtive que AN ele é 1, 0, menos N e 1. Bom, aqui a gente pode pensar o seguinte, será que a expressão que a gente tem, será que eu consigo igualar a N com NA menos a identidade? Porque no caso de A2 deu. Mas será que a N é igual a NA menos a identidade? Então é só a gente testar. O que seria NA? Seria N, 0, menos N, N. É multiplicar um número pela matriz, é multiplicar o número por cada elemento da matriz. Então deu isso aqui. Aí você agora subtrai da identidade, que é a matriz 1, 0, 0, 1. Aí com isso você obtém uma matriz que tem a forma n menos 1, 0, menos n, n mais 1. Ora, mas aí você vê, não está legal, né? Porque NA menos a identidade não está combinando com o que está aqui. 1, 0, menos n e 1. Então, tem alguma coisa aqui que não está batendo. E aí é que a gente começa a ver, bom, vamos fazer algumas modificações então. Veja, nessa parte que está aqui, você tem n menos 1, mas o que deveria aparecer era 1. Ora, se eu quisesse aparecer 1 aqui, aqui deveria ter n menos 1, porque n menos 1 vai dar 1. O que indicaria que a gente teria que pôr no lugar de 1, a gente deveria pôr n menos 1. O que também está legal, porque esse aqui é 2, esse aqui é 2 menos 1. Se aqui é n, estaria dizendo que eu estaria pondo n menos 1. Parece que isso seria uma possibilidade. Vamos ver se funciona. Se eu colocar n aqui, aqui não muda. Então, esse termo aqui, ele não vai mudar. Tampouco esse aqui. Agora, se eu coloco n aqui, aqui vira n. E n, na verdade, é n menos 1 que eu estou colocando. Se eu colocar n menos 1 multiplicando, aqui também fica n menos 1, que vai dar 1. Então, realmente, não é essa escolha aqui que me permite igualar com a n. Mas, se eu olho aqui 2 e aqui é 2 menos 1, se aqui é n, aqui poderia ser n menos 1. Vamos ver se com essa combinação o resultado se ajusta.
Então, no lugar aqui, né, eu vou pôr n menos 1, vezes a identidade. E vamos ver se agora a combinação ela fica direita. Então, A, NA. Então, fica N, 0, menos N e N. Menos N menos 1 vezes identidade. Identidade tem 1, 1 na diagonal principal. Se eu estou multiplicando N menos 1 por ela, fica N menos 1, 0, 0, N menos 1. E aí eu vou subtrair. Então, eu tenho N menos 1, ou seja, N menos N menos 1, que vai dar N menos N mais 1, que dá 1. Então, esse primeiro termo vai dar 1 aqui. 0 menos 0, 0. Menos N menos 0, menos N. N menos N menos 1 é o mesmo caso do primeiro ali, continua dando 1. Então, nota, a N, 1, 0 menos N, 1. E aqui também, ó, 1, 0 menos N, 1. Então, você está mostrando que a N pode ser escrito com essa combinação aqui. Então, isso aqui mostra, né, o resultado que se queria. Agora, quem é o A de 100? A de 100 eu posso olhar simplesmente essa expressão aqui para o AN, né? O AN é 1, 0 menos N, 1. Então, o A de 100 ele vai ser 1, 0 menos 100, 1. Né? Isso aqui termina, então, a questão.